Eu vou falar bem pouco, normalmente eu falo até muito, assim, eu faço uma introdução enorme, faço umas perguntas enormes, mas o que a gente veio conversando essa semana, você tem tanta coisa bonita e importante para compartilhar com a gente, que a apresentação vai ser curta, tá, gente? As perguntas também, que eu quero deixar mais tempo para a Ruth falar mesmo, né? Só introduzindo já, vai ser um pouco no sentido do que foi a nossa conversa semana passada com a Andréia Fábia, Foi ótimo. maravilhosa, que foi muito enriquecedora também. Então, a gente vai falar de novo sobre algumas pessoas que foram citadas na semana passada, mas vai trazer outros elementos, outros exemplos, a partir da vivência de Ruth. Né? Então, segue na perspectiva do teatro negro, mas com o olhar agora de uma outra artista, que é Ruth, que é atriz, que é arte educadora, professora de teatro também, atuante, eu não sei há quanto tempo ela vai comentar depois, em Lauro de Freitas, né? Tem uma série de ações que ela desenvolve lá, e, e aí ela vai trazer justamente alguns exemplos de trabalhos ou que ela participou, ou de artistas, mulheres negras que ela conhece, dramaturgas ou diretoras, ou enfim, pessoas que transitam, né? Entre essas diversas funções, e aí é por aí. E aí, para já dar o start da primeira pergunta, Ruth, eu queria começar falando sobre sua experiência, perguntando, na verdade, sobre sua experiência com o bando de teatro Olodum, né? Você fez uma passagem por lá, e aí eu queria, semana passada a Fábia comentou, né, da importância desse grupo enquanto uma iniciativa pioneira, que de certa forma inaugurou o Teatro Negro em Salvador, como a gente, ou que abriu as portas, né, para as outras ações que vieram depois. E aí eu queria que você comentasse com a gente da importância histórica desse grupo para a cidade, para o estado, para o país, e a importância que foi pessoal para você, assim, teve de significativo nessa, nesse tempo em que você trabalhou com o bando. Então, boa tarde novamente, ela conversando agora, né? Antes disso, eu queria puxar um pouco, né, anterior, que é a minha saída de Simões Filho para estudar no centro. Antes, anterior ao bando, né, eu fiz teatro em outros lugares, né? Como em Simões Filho, por exemplo. Simões Filho faz parte da região metropolitana de Salvador, para quem não conhece. Uhum. Então lá eu comecei a fazer teatro. Então essa minha troca com o teatro já começa desde muito cedo. Só que aí, quando eu vou para Salvador estudar, entrar na universidade, aí eu tenho um contato, fico sabendo que no Vila Velha está tendo uma oficina de performance negra. E aí eu fico, caramba, né? E aí eu já tinha ouvido falar do bando. E aí eu ficava, meu Deus, eu sei que não é para mim, mas eu vou tentar. Eu imaginava isso, né? E aí fiz a inscrição. Até hoje eu me lembro que fez minha inscrição, deu muita sorte na minha vida, né? Foi Valdiné Soriano. E aí eu fiz a seleção e passei naquela oficina de performance negra. E com o tempo eu fui me dando conta do que estava acontecendo. Eu fui relacionando. Claro, eu vou me emocionar nessa live. Eu já vi que eu vou me emocionar. Manda Porque ver. não é simples falar sobre o nosso povo, nossa história, fazer esses cruzamentos todos. E toca em coisas especiais, em potências e em questões que a gente vive até hoje, que é o racismo. Então, esse processo de saída de Simões Filho e chegando em Salvador, me deparando com a academia, que foi um pouco também do que Andrea Fábia trouxe, né? Esse confronto da academia com os nossos fazeres, com a nossa forma peculiar e subjetiva de desenvolver o nosso processo artístico, que muitas vezes não é acolhedor, na maioria das vezes não. E aí eu estava com o presente, o privilégio de estar com um bando de teatro Olodum, né? Fazendo oficina. Eu fui aluna do bando. Isso Então, paralelo enquanto você estava na escola de teatro, você estava com eles? exatamente. Então foi essa dualidade, esse desafio que foi muito enriquecedor. Então eu comecei a me apropriar de mim mesmo, foi o que o bando me ensinou, né? Foi o que eu fui compreendendo e vou compreendendo até hoje, porque esse processo ele não para. Então, quando eu cheguei nas oficinas, eu pensei que eu ia ter só aula de teatro.
Então, quando eu chego no bando, eu já começo a entender de cara. Aqui é performance, performance negra. E a performance negra que você traz enquanto pessoa é a primeira coisa que você vai vivenciar. Então, esse processo de que muitos participantes que foram do bando e que são, e trazem que foi a primeira escola, é por isso. Eu compreendo isso muito bem, que foi uma busca muito pessoal. Eu fui me conhecer enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica, né? Então, eu fui me reconhecer primeiro, para aprender o que estava falando naquele espaço e conhecer os meus. E eu notei que eu não sabia quase nada. Eu sabia pouca coisa sobre minha história, sobre a história do povo negro, eu sabia pouquíssimo. E aí, em contato com os profissionais, e aí eu vou fazer um recorte das mulheres daqui a pouco, mas com Zebrinha, com Chica Carelli, com os participantes, né, com Márcio Meirelles, na época, que coordenava alguns processos, e aí com Valdinéia Soriano, Auristela Sá, né, e Thelma Souza. Eu fiz uma pesca, viu? Porque são muitos nomes, são muitas Pode, eu pessoas. também tô com a minha aqui do lado. Cássia Vale, Regiane Maia, Arlete. Então, assim, eu fui observando o processo de construção do bando, o processo de construção da mulher preta e o processo de dramaturgia, porque desde aquela época eu já identificava que a dramaturgia era realizada de forma diferenciada daquilo que eu via na academia. Que na academia tinha um processo de escrita, né? Um processo de escrita com início, meio e final, com teóricos como referência, o tempo, o espaço, o contexto. Isso tudo você pegava e colocava na escrita a sua ideia. Claro que existem diversos processos dentro da academia, processos maravilhosos, não deslegitimando, mas aquilo não me deixava tão confortável e não trazia a potência da minha arte, como eu percebo hoje, porque não foi fácil construir essa linha de raciocínio, e ainda tem coisas que eu posso construir e ter um insight depois, não me deixava tão potente quanto a vivência dentro do bando. Dentro dali, sendo aluna do bando, na oficina de performance negra. Então, ali eu compreendi que a dramaturgia era feita de forma diferente. E como era essa dramaturgia? Era uma dramaturgia que vinha anteriormente do dia a dia. Então, vinha para o processo de experimentação. Então, nós vamos experimentar antes de qualquer coisa. Isso precisa estar vivo no seu corpo. E o teatro não é mentira, é verdade. E nós, e o nosso povo, enquanto história, enquanto povo diaspórico, enquanto intelectuais das diversas linguagens artísticas, trazem a performance, que é a junção nessa linguagem do teatro negro, que é a junção da dança, da música, da literatura, do dia a dia, do cotidiano, do fazer, da alimentação, da culinária, da indumentária, de tudo. Tudo isso está posto na dramaturgia. Tudo isso é teatro, é texto, é pretexto, é contexto, sabe? Então eu fiquei maravilhada com tudo aquilo que estava acontecendo e fiquei, né? E até hoje, assim, eu fico muito honrada de ter tido o privilégio, de ter tido a oportunidade, o contato, a aprendizagem com aquelas pessoas maravilhosas. Eu citei as mulheres, mas tem os diversos colegas hoje e atores e dramaturgos e outras coisas, né? No cenário de teatro, do cinema, da televisão brasileira que estão aí, né? E também no próprio bando. Então, assim, das mulheres eu percebia que, por exemplo, algumas atuavam dando aula, né? Atuavam em contextos de comunidade e que aquela dramaturgia estava presente no seu fazer pessoal, né? Porque enquanto professora, você também leva um pouco da sua experiência para o contexto dos alunos. Então, aquilo foi me dando possibilidades de caminhos. Então, dentro da universidade, eu tive esses conflitos, mas aí eu fiz, espera aí, né? Espera aí, como eu posso aliar
né? Como é que eu posso aliar as coisas, o que eu estou experimentando enquanto academia e o que eu estou vivenciando na performance negra com o bando. E aí a gente fez a finalização da oficina com a peça Babá e Pelô, e aí os colegas das oficinas também, porque quando a gente pensa que a performance negra traz a possibilidade de uma horizontalidade em que o seu colega, o processo dele de desenvolvimento também te ensina, digamos assim, também uma troca com o seu processo, isso é grandioso, né? Isso é muito grandioso. Então, meus colegas da oficina da performance negra daquela época, eu não vou citar nenhum, porque se eu citar Para não esquecer. foram muitos, né? O bando traz essa oportunização, né? Que é o processo também pedagógico dentro desse contexto. O processo formativo não está desalinhado desse processo da dramaturgia da escrita negra. Só para ainda vou deixar você continuar. Por favor, me interrompa, porque eu pego. Mas é que eu fiquei curiosa agora para saber se eles ainda dão cursos, como é que tá no momento. Sim. Não é ainda no Vila Velha? O bando não para, né? O bando tem uma história linda e Porque longa, virou né? algo maior do que um grupo, bem maior do que um grupo de teatro, né, na verdade. O bando traz essa ideia, né, de ampliação, né? De ampliação dentro nossa referência de teatro negro. E referência com potência, que é produção, que é execução, que vai e faz, contribui com a performance negra, com o fórum de performance negra. Então, o bando é muita coisa. Falar sobre o bando em poucos minutos, falar sobre a performance negra, a dramaturgia negra é pouco. Né? Então, assim, eu estou tendo a honra de falar sobre isso e, ao mesmo tempo, eu estou dentro desse risco mesmo de fazer recortes. E fazer recortes é complicado, porque a gente precisa selecionar o que vai falar para poder seguir na nossa proposta de bate-papo, mas sabendo que vai faltar de eu falar coisas. Né? Então, o bando continua nessa luta mesmo, é uma luta contínua. E eles continuaram fazendo esse processo de oficinas de performance negra. E aí tem a página que quem quiser, né, ver mais. Aí eu queria trazer essa ideia da junção que eu fiz, que foi o TCC, o meu resultado de TCC. Olha o que foi que eu fiz. Minha orientadora foi a Silene Kanda, uma professora muito potente. Ela trabalha com o teatro do oprimido, trabalha com outras coisas, e ela tem uma vivência do teatro do oprimido. Então, ela trouxe para a academia o teatro do oprimido, que é um teatro sistematizado de Augusto Boal, em que fala das opressões. Então, eu fiz, poxa, o meu teatro que eu estou vivendo no bando também fala disso, também fala de ruptura de opressões e transformação. Não fala desta forma, mas aqui eu vejo semelhanças. Então, eu aproximei uma coisa com outra e consegui desenvolver esse processo no IFBA de Simões Filho, que era onde eu fazia o estágio. E os alunos fizeram um teatro de performance negra dentro da proposta do que era o Teatro Fórum. E aí, na situação, foi uma situação de opressão, de violência, só que dentro do contexto da negritude, do contexto do recorte do racismo. E aí, a situação foi contornada no sentido de eu vou apontar o que foi o racismo, sem oprimir também, desenvolvendo possibilidades de ruptura do racismo, o que é muito difícil, né? Porque, enfim, e aí foi isso, assim, foi esse processo que eu consegui dentro da academia aliar, né? Sim. Foi muito bom. Ruth, eu quero trazer outro nome que a gente citou semana passada e que você citou muito também na nossa conversa ao longo dessa semana, que é o Dionísio Sagé. A gente abriu a live da semana passada com um áudio em que Fábia gravou um trechinho da peça O Dudua dela. E aí, mas enfim, a gente só citou, ela passou muito brevemente. Então eu queria que você falasse mais, você conhece, é uma admiradora, né, do trabalho dela. E aí eu queria que você contasse mais pra gente um pouco sobre essa poética que ela vem desenvolvendo ao longo de muitos anos já, né, que ela atua tanto em Salvador quanto em Alagoinhas, que é de onde ela começou a fazer teatro, parece. Então, seja na escrita dramatúrgica, seja na encenação, e que é uma poética que tem muito a ver, né, tem uma ligação direta com o candomblé, que
Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, sou admiradora assim mesmo. É um presente pela, né, ter o Nata, que é o que ela coordena, dirige, enfim, que é o núcleo de teatro dela, de Alagoinhas, e que também tem essa relação com a escola de teatro, né, que eles também estudaram uma parte da escola de teatro, hoje estão fazendo outras coisas, né, desenvolvendo os estudos, doutorado, enfim, a Unisagé. Então, assim, o meu encantamento na época foi de muita dúvida. A primeira coisa foi a dúvida, né? E aí foi o estranhamento. Eu nunca tinha visto o, o que ela traz de poética, né? Que é essa conversa, que é essa trazer a poética dos orixás, a poética do candomblé dentro da cena, né? E Uhum. ela fala muito bem disso, é uma delícia ouvi-la, né? Quem puder ter a oportunidade, ela fez algumas lives por esses dias e vem fazendo, tem um trabalho longo escrito, né? Tem vários lugares que tem matérias sobre isso. Quem tiver oportunidade é bom ler, porque vai ver as palavras dela, e as palavras dela são preciosas. E aí, assim, é muito lindo, porque quando eu vi, né, as peças do Nata, e ouvia a Fernanda, ouvia a Nizagé falando, eu ficava naquela, mas é possível dentro do teatro essa possibilidade, né? Isso amplia totalmente a nossa visão enquanto dramaturgia preta, porque até então, não, o que a gente ouvia dizer era a religiosidade, né? Não se mistura. E aí quando a gente vai estudar o teatro ritualístico, por exemplo, tá Uhum. lá Tá? esse processo. Então, o que ela traz para a gente é um processo. Olha, é muito lindo falar disso, porque a gente está falando de ruptura de racismo que nos persegue durante a vida inteira. E o que ela faz com muita força, com muita preciosidade, é ser pioneira e abre o peito. Eu falo ela com todos, Fernando, enfim, com todo mundo que faz parte do Nata, com toda a equipe, com todo mundo. É, traz assim um peito aberto e chega, né? Isso para a gente ter referência, poder estar aqui te dizendo que eu tenho referência de mulheres pretas na dramaturgia e por isso eu escrevo também. Então assim, a poética que ela traz enquanto candomblé dentro da cena, dentro da cênica, essa poética que vai trazer a essência dos orixás para a cena, né? E tem todo o processo. Eu separei um monte de fala assim, linda de Onilagé para trazer. Eu acho que eu vou ver se eu consigo enxergar aqui com a minha, É com porque a quando minha você mão. fala isso, não são só os mitos, né? Só as lendas dos orixás que ela representa em cena. Não é só isso, né? Não é isso. Não é um mito. Não é. Ela A- traz a potência dos orixás. Ó, ó, ó. É, ela fala assim, ó, que a poesia em exaltação dos orixás, que é diferente de você representar o orixá, né? É, e ela traz isso enquanto poesia de exaltação, enquanto louvor, enquanto agradecimento do processo que eles viveram, enquanto na casa em Alagoinhas, enfim. É importante a gente saber até onde a gente pode falar do processo do outro. Então, assim, tem algumas coisas que eu editei na minha fala, porque eu sei Sim, sim. que ela já traz isso enquanto pertencimento, né? E que eu não tenho essa permissão para ampliar, né? E o que eu trago aqui é esse recorte do meu encantamento e da permissão, enquanto eu vejo assim, ela trouxe os orixás, né? A presença dos orixás para a cena, em agradecimento, em exaltação, e a verdade do que está ali posto, porque não está representando, está sendo. Então, isso para mim fez muita diferença, porque todas as vezes que eu assistia, eu saía chorando, sorrindo, e as filas enormes, e a emoção de estar ali em contato ali presente, sabe? Então, e isso, e
sem perder de vista a questão da ruptura mesmo, do processo racista, que é o que é você encenar, né? Shiriobá, na escola de teatro, por exemplo, algum Deus e Homem, na escola de teatro, por exemplo, que é uma escola eurocentrada, que tem um histórico de negação da cultura afro-brasileira, e isso é real. E aí, essas pessoas, como Onizagé, possibilitam para a gente, para outras pessoas que entraram, que adentraram e fizeram outros movimentos, e antes de Onizagé, outras mulheres e homens e pessoas que provocaram esse processo de ruptura. Mas enquanto religiosidade, foi a primeira vez que eu vi. E aí, ainda sobre essa poética, traz, assim, enquanto história da mulher, né, que eu queria falar, que eu percebi ali que as histórias, que as nossas histórias estão escritas na música, na dança, na literatura, também na religiosidade, que mesmo que e aí eu falo porque eu não vou me alongar nisso, porque eu não tenho permissão por não ser do axé, mas se eu tivesse, a religião que eu teria seria o candomblé, né? Então eu não vou me alongar nessa fala, nessa relação, não tenho permissão para isso, porém, isso é em respeito mesmo, né? Mas é importante a gente trazer enquanto possibilidade de ruptura mesmo, de ruptura de processo de racismo religioso, de racismo étnico, e o que ela traz enquanto colocar os orixás, colocar a reverência aos orixás na cena, enquanto poética de dramaturgia, nos acalenta o coração e faz, é possível, vamos lá, né? Vou também. É um puxar de força, né? Porque assim era assim que eu me saí, era assim que eu saía de todas as vezes, várias vezes eu assisti, e várias pessoas assistiram várias vezes as montagens de Onizagé e Shiriobá, eu acho que eu bati o recorde. São filas que se fazem mesmo nos espetáculos de aula, impressionante, assim. A gente tem que chegar lá horas antes para conseguir, talvez, pegar o ingresso. Mas diga. Eu achei. E ela traz assim, ó, coisas que eu separei, assim, que ela traz enquanto força, que a nossa voz tem ancestralidade, né? E aí vai para essa inspiração da liturgia, dessa liturgia religiosa que eu trago, né? Que ela traz. Somos pretos porque não trabalhamos como pretos. Se somos pretos, por que vamos o tempo todo reproduzir estruturas racistas? Ou seja, aquilo ali, para mim, foi um confronto comigo, quando eu me via fazendo a empregada, por exemplo, com todo respeito ao Nelson Rodrigues, mas quando eu me via fazendo o tempo todo a empregada de Nelson Rodrigues, e eu via Onizagé com aquela montagem, e eu dizia, por que eu vou ficar reproduzindo isso aqui se eu tenho, se a minha história é essa, né? E aí a mesma coisa eu cito quando é referente à oficina de performance negra do bando. E aí eu continuei, eu esqueci de dizer, uma coisa importante, eu continuei com o bando fazendo substituição, tive essa honra, né? Massa. Eu fiquei fazendo substituição da professora em algumas apresentações, e foi muito maravilhoso, assim, sabe? E aí, voltando a falar, né, desse processo, e aí agradecer, assim mesmo, ao Nata por essa possibilidade. E aí, assim, ó, ela fala assim que o texto é algo vivo, né? E esse texto que está o tempo todo em transformação, em mudança, porque se a gente fala sobre racismo, sobre o processo estrutural do racismo, a gente também vai falar sobre o peso dessa estrutura na nossa dramaturgia, que vai estar em constante mudança, em constante movimento, por conta da sociedade, que vai mudando, que vai se modulando, que em cada local vai ser de uma forma, e em cada contexto vai se apresentar de uma forma. E aí é isso. É isso. Ruth, a gente falou nos orixás, eu acho que a pergunta seguinte você ainda vai conseguir retomar coisas que ficaram
dessa última. Mas é que a gente falou dos orixás, e me parece que uma influência muito forte dentro da dramaturgia negra é a história oral. Então, os mitos, as lendas que contam as histórias dos orixás, por exemplo, foram passadas oralmente nas casas de candomblé, né, nesses contextos religiosos. E aí eu Sim. queria saber de outras artistas que você conhece o trabalho, né, ou de alguns projetos mais recentes, que você percebe essa tradição. Eu estou pensando aqui no caso das histórias das mulheres negras marisqueiras do Recôncavo, que você comentou comigo, Sim. e das mulheres malês. E quem são essas dramaturgas ou essas artistas que estão à frente desses projetos? Boa. Eu queria destacar uma coisa dentro disso. É para a gente se atentar nas fichas técnicas. Quando Uhum. a gente vai olhar a ficha técnica do trabalho, a gente não menosprezar quando está lá o texto. Texto, vamos supor, Ruth. Ruth, esse é a távola. Ou então, do Zilneri, que é um dos participantes, né? O diretor do Ciatávola, né? Do Zilneri, esse é a távola. Quando ele fala do Zilneri, esse é a távola, ele está falando disso que você acabou de mencionar. Que eu, enquanto artista, enquanto atriz, eu também fiz parte da dramaturgia. Eu também contribuí nessa experiência, porque muitas vezes o teatro negro ele vai se apropria e vai se utilizar dos processos de improvisação, porque tem a ver com esse processo de história oral que você traz, que é o nosso processo ancestral. Que a nossa história oral, somos muito potentes em várias coisas, inclusive nessa história oral, que tem a ver com a nossa religiosidade, com o que você traz de rito, eu não uso muito rito nem lenda, né? Eu falo da história dos orixás, né? E desse processo religioso, desse processo cotidiano também, né? Então, falando desse processo cotidiano, que é essa pergunta que você traz sobre o recôncavo. E aí eu tive, recentemente eu vi o trabalho de Emily Lapa e no Atitudes Negras, né? Que é um trabalho recente que tem várias artistas da performance negra, né? Teatro, dança, música, literatura, enfim, que estão naquela plataforma ali se apresentando, trazendo os trabalhos. E aí eu vi o trabalho de Emily Lapa e Nathalie Santos, né? Que as duas, uma percussionista, muito participante de várias, da trilha sonora de várias peças, e aí você vê também a importância não só do ator, mas também De toda a da, equipe. isso, de toda a equipe e das Uhum. pessoas potentes da música, das mulheres potentes da música e da percussão, porque na percussão ainda tem o sexismo também, tem o sexismo em tudo. E na percussão tem esse detalhe. E aí, Emily Lapa, ela é muito potente no que ela traz e traz essa discussão de maneira muito forte, de maneira muito bela, e vai contribuindo também com essa e várias outras mulheres, né? Eu estou citando ela. E aí ela tem essa apresentação, né? Mariar, né? Esse espetáculo que elas chamam a Emily e a Nathalie Santos, que é do Recôncavo, né? Que é que traz essa Mariar, um mar de poesias, espetáculo poético musicado, que ela é de São Francisco do Conde. Eu esqueci o Não, nome, muito bem. esse nome tão simples, tão vivenciado por mim. E aí traz que ela é Nathalie Santos, que é cantora, percussionista, que é atriz, percussionista, enfim. E aí elas trazem assim: a gente precisa ver na arte a representatividade, né, que vai conduzindo o caminho que salva vidas, determina escolhas. Mariar, um mar de poesias. E aí traz com isso essas vozes anônimas, essas vozes que muitas vezes a gente entende como anônimas, mas que faz toda a diferença, que conta a história das marisqueiras, dessas mulheres que
contribuem com o alimento, que trazem também, a partir disso, a história de vida, que conta como foi, né? E que ensina na arte, e que ensina no fazer do dia a dia, e que ensina no fazer do trabalho. Então, para a gente entender Foi o uma quanto pesquisa que elas fizeram sobre essas mulheres, é isso, do Recôncavo? pesquisaram, porque a Nathalie tem contato direto, né? Vem de lá e tem familiares potentes, tem um trabalho comunitário também potente lá, né? Uhum, Então, trouxe isso para o contexto da dramaturgia. Então, nas nossas vidas, né, nesse recorte dessas mulheres que eu estou trazendo, o contexto pessoal não se descola em nenhum momento da dramaturgia. uhum, Seja no que ocupar dentro disso, no que ocupar nessa dramaturgia, enquanto escritora do texto propriamente dito, do texto verbal, porque o texto se dá nas mais diversas formas, uhum, seja no texto musicado, seja na voz, seja na luz, seja no que for, na produção. Então, isso vai aparecer, porque vai definir onde é que eu vou uhum, apresentar, onde é uhum. que vão me ouvir. Então, isso também é dramaturgia. Para quem eu vou contar essa história? Para quem vai fazer sentido? Então, isso tem a ver com a dramaturgia preta. Sim, sim. Né? E aí eu E peço toda a essa licença. das Eu nem mulheres comentei. malês, de quem é? Ah, Eu diga. falei, eu falei um pouco assim com Emily. Falei, Emily, eu vou Aham. te citar. Eu nem sei se ela permitiu, que não deu tempo de eu ver, que eu não estou vendo o Instagram direito. E aí eu falei, Emily, Imagina. vou citar o Mariá. Então, assim, vejo nas latitudes pretas que tem um trabalho delas ali bem, né, na parte de música. Tem um Chama, trabalho, tem o arroba seria Latitudes Pretas mesmo? É um festival? É um projeto? é um festival que está acontecendo. Tá. E essa das mulheres malês, Ruth, que você tinha comentado? As Mulheres Malês é de M. Costa, que é aqui de Lauro de Freitas, que é onde eu moro. Né? Eu moro aqui, sou apaixonada por Lauro de Freitas desde sempre. E moro por escolha. Acho que vim para cá em 2012. 2012. Mas já namoro com Tempinho a já. cidade há muito tempo. E aí aqui eu conheci esse teatro potente, né? E M, que foi também da escola de teatro, né? Fizemos algumas disciplinas juntas, fizemos alguns trabalhos lá juntas, e aqui a gente se encontra. E aí eu vejo, sigo um pouco o trabalho dela, sou também uma admiradora, e ela traz esse trabalho das mulheres malês, porque nessa ideia de que a mulher preta, muitas vezes, como Maria Filipa, Uhum, foi ignorada praticamente na história. Então, os homens aparecem, né? Zumbi é mais falado do que Dandara, né? uhum, Então, vamos falar de nós. Então, ela traz o recorte das mulheres, né? Que tiveram essa importância no levante do Rio Joanes, né? E aqui se chamava Santo Amaro de Pitanga, e Simões Filho se chamava Água Comprida, que tiveram essa importância na luta desse processo de rompimento com a escravização, que é isso que contaram para a gente aqui. Não, o povo negro não lutou, não brigou, e tá tudo certo. O processo de escravização, o uhum. processo de ruptura da escravização aconteceu, né? E pronto. Mas Um essas decreto. minorias que aparecem visibilizando as mulheres pretas, Uhum. né? Porque foram elas que lutaram, aparecem visibilizando. Então, esse processo de experimentação que Amy fez com essas mulheres daqui, que trouxeram suas histórias, trouxeram sua corporeidade para falar dessas mulheres do Levante do Rio Joanes, né? Que foi essa batalha sangrenta que se teve aqui antes da revolta dos malês, né? Uhum. Que acontece na capital. Então, só retoma, Ruth. É M Costa, né? M com H. Isso, H-E-N-E, não é isso? M Costa. eu gosto é atriz, dramaturga, potente, performer, está aí nesse processo também de dramaturgia preta,
que E as traz outras essa duas que você citou das marisqueiras, já pesquisa sobre as marisqueiras? Emily, alguma coisa? Só repete os nomes Emily pra gente? Lapa, Emily Lapa e Nathalie Santos. Massa. Então, assim, Nathalie, eu faço questão de sublinhar que é para a gente procurar depois e ficar ligado. Então, Emily Lapa, Nathalie e Santos Nathalie, e Amy Costa. isso. Então, são mulheres Massa. pretas que estão aí no cenário, não só soteropolitano, como no cenário brasileiro mesmo, fazendo as suas dramaturgias de forma desencaixada, de forma diferente daquilo que comumente se diz que tem que ser uma dramaturgia, de forma acadêmica, né? Isso. Meu bem, pessoal, alguém está pedindo para a gente colocar os nomes. Eu sei que o DM escreve assim, mas as outras. Você tem acesso aos comentários aqui? Tem também, né? Mas será que não é bom a gente colocar lá Nos nos stories depois? nos stories, nos comentários dos Pronto, vídeos e tal, que a gente marca direitinho, já faz toda, beleza. Então, né? fiquem atentos, assim que acabar aqui a live, eu faço a gente faz esse story com os Então é nomes. isso. Não é simples a gente falar sobre dramaturgia preta, dramaturgia de mulheres pretas e periféricas, porque elas estão nesse contexto e passam por todos os enfrentamentos que uma mulher preta passa, inclusive na arte, que a gente sabe o quanto a arte traz esse processo de, primeiro, reprodução dos estereótipos europeus, brancos, sexistas, enfim, e a arte que já é desvalorizada em qualquer contexto no Brasil. Então a gente vai lutar com tudo isso, né? E ainda mais com as nossas subjetividades referente ao processo de racismo. Eu quero saber agora da dramaturga Ruth Marinho, entendeu? Que está escrevendo sua primeira peça assim, que eu acho que tem a ver, você comentando sobre a sua experiência no bando, eu estava muito linkando com o que é o título da peça, né? Que me parece que tem a ver com essa coisa do reconhecimento, do se enxergar como se é, como se vem, de onde se vem, enfim. Então, eu queria que você Desculpa, comentasse sobre. Pode falar. desculpa a zoada. É isso, né? É casa. É home office que chama. Mas é só para você falar sobre o que é essa peça, como é que está sendo esse processo de escrita e por que você só está começando a escrever para teatro agora. Ou se era um desejo antigo, enfim. Então, é um desejo desde sempre, desde criança. E aí, tomando assim, partindo da ideia do que eu estava falando enquanto mulher preta que passa por todos esses contextos, a gente vive um processo mesmo de demora de chegar em alguns lugares, como, por exemplo, a escrita verbal, por exemplo. Muitas mulheres, eu sou muito fã de Débora Nascimento, né, que traz Sete Ventos. Sou muito fã dessas mulheres todas dramaturgas que conseguiu, que traz essa escrita verbal, e não só as dramaturgas de teatro, mas da literatura, né? Conceição Evaristo, nossa, Djamila, que traz todo esse repertório e compreensão de maneira sistematizada, primeiro, de maneira poética também, do que é ser mulher, desses enfrentamentos todos que vivemos, e traz referência e norte também para a gente. A gente vai se deliciando, né, com todas essas mulheres. E elas vão fazendo parte do nosso arcabouço, do nosso repertório, das nossas vidas também. E aí a gente vai se compreendendo desse processo. E aí quando você me pergunta assim, por que você só vai escrever agora? Ou seja, eu poderia ter escrito antes, mas será que eu poderia? Eu, enquanto mulher preta, que passa por todo esse processo de racismo, de sexismo, que tem que dar conta das contas, que é periférica, porque vai demorar um pouco mais para chegar no centro para fazer as suas atividades acadêmicas e de trabalho. Depois que eu consigo um outro vínculo que é mais próximo da minha residência. Então, todo esse contexto influencia, né? Ele pode estar de maneira direta no texto ou de maneira indireta, mas ele sempre vai pesar nas costas das mulheres pretas que dentro da nossa pirâmide, né, social do Brasil, são as que carregam maiores pesos,
né? Sexismo, racismo e vários ismos dentro do nosso contexto estrutural. Então, eu, como mulher preta, periférica, passei também por isso. E várias passaram, outras não, outras mais, outras menos, e cada uma vai trazendo a sua subjetividade. Então, com a minha subjetividade foi esse processo, que eu já queria ter escrito há muito tempo. E aí eu consigo, em O Candelabro, que é uma peça que é uma montagem da Cia Távola, que é a Cia que eu faço parte aqui de Lauro de Freitas, eu consigo namorar um pouco essa dramaturgia escrita, contribuindo nesse processo, né? Eu faço o solo, o candelabro, eu sou atriz do solo, e nesse processo, na nossa vivência de sala de ensaio, as minhas experiências de vida e de contatos, e de filmes, e de leitura minha de mundo, possibilita a escrita da dramaturgia. E aí o diretor, que ele é o diretor da peça, que é Luzio Neri, e o dramaturgo, fala muito simples com isso. Sem a minha participação, a escrita do texto seria impossível. Seria impossível ele escrever O Candelabro, que conta a história de uma mulher negra que foi violentada, né? Que ficou no seu processo de reclusão para depois conseguir se libertar. Depois ela leva um tempo para se libertar do processo de violência psicológica, né? Ela sofreu abuso das mais diversas formas. E aí ela leva um tempo para poder se libertar de tudo isso. E aí consegue e resolve ajudar outras mulheres. Então essa minha poética foi para o texto. A minha vivência em sala de ensaio foi para o texto. E aí eu me sinto também dramaturga junto com ele. Então, seria a minha segunda dramaturgia, porque essa minha dramaturgia com o processo do Cia Távola também foi real. E aí eu não consigo efetivar de fato a escrita por conta... é muito perverso isso que eu trago. Porque eu não tinha tempo. Porque eu não tinha tempo. Então, é muito sério o que a gente traz enquanto racismo estrutural no Brasil. E ele pesa. Ele pesa. E aí, agora, antes da pandemia, eu vivenciei um processo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi muito especial, com Kelly. E aí eu fiz a direção e contribuí nesse processo, né, de dramaturgia, de poética cênica, com o contexto, né, da peça que se chamava Pretas, Filhas de Dandara. Então foi muito especial ver aquelas mulheres em cena e aquilo já foi. Eu fiz assim, não, peraí, deixa eu procurar aqui e sintetizar as coisas que eu penso. Eu fui reunindo algumas coisas. E aí eu chego aqui em Lauro de Freitas, volto, né, pouco antes da pandemia. E aí tem um encontro, enfim. E aí eu crio, junto com o Valnei Gomes, que é meu companheiro, né, meu amor, crio o Espalha. O Espalha, que é um projeto que reúne a ideia do intercâmbio, que reúne a ideia de possibilitar trocas dramatúrgicas, cênicas, de esporte, dança, saúde, enfim. Dentro desse contexto de performance, como a gente pensa, né? A performance de maneira ampliada. E aí a gente percebe que esse momento de escrita, né? E aí eu começo a escrever junto com ele. E é o impasse que a gente está um pouco agora. O que acontece? A nossa reflexão, a minha reflexão o nome da peça é Espelhos, um mergulho em mim. A nossa reflexão eu, enquanto ser, que passo por tantas coisas na vida, sexismo, machismo, ideário, o que o outro idealiza de mim, que passa por tantos problemas sociais, passa por tantas situações de vulnerabilidade, mas que passa também por tantos conflitos. Conflitos porque a dramaturgia preta, ela também escreve sobre amor, sobre carinho, sobre afetos,
né? Não adianta a gente pegar uma coisa e rotular, colocar dentro de um pacote e dizer é assim que a dramaturgia é preta. Porque a gente não vai conseguir, porque ela é imensa, né? Escapole desses rótulos todos. E aí a coisa que a gente traz é todos esses temas dentro de um ser que antes de cometer suicídio tem uma conversa consigo mesmo. Tem a possibilidade de conversar consigo. E aí, o grande impasse estamos nesse processo de construção, de escrita e de cena. Eu sinto muita necessidade da experimentação para contribuir no processo de escrita, que é o que a gente conversou durante essa live o tempo inteiro. Esse processo de música, dança, corporeidade presente, esse processo vivo que a sala de ensaio proporciona. A minha sala que virou a sala de ensaio, né? Então, a gente está nessa construção, digamos assim, que eu estou propondo a minha saída da cena, é a minha proposta, a escrever junto com o Valnei Gomes e dirigir. E ele está propondo que nós dois fiquemos em cena e que eu vou trazer, porque o recorte, a minha representatividade, não só enquanto mulher preta, periférica, mas a minha representatividade de maneira ampliada, trazendo aspectos dessa ruptura do que é o ideário mulher-homem, dessa coisa binária de mulher e de homem. E aí eu queria citar que tem sido muito importante a gente ver o trabalho das Liliths, né? Muito importante a gente estar olhando, estar observando, estar aprendendo, né? Essa desconstrução, não sermos LGBTQI+ fóbicos. E a gente sair dessa ideia de homem, mulher, por isso que a gente está trazendo essa perspectiva e eles ensinam muito para a gente, são um coletivo potente, com pessoas que eu amo, que fizeram parte, né, da minha vida acadêmica e que fizeram diferença mesmo por trazer esse pensamento ampliado, porque a gente precisa romper com essas reproduções na sociedade. E falar de dramaturgia preta é também falar de dramaturgia de mulher preta, também falar dessa dramaturgia das mulheres, também trans, bis, né, dos vários tipos de mulheres existentes, dos que a gente conhece e dos que a gente desconhece para a sociedade. Eu falo pra caramba, deve estar... tem um tempo O aí. Lombardi está aqui. Mas a gente abre de novo outra live, porque eu não quero me despedir às pressas, nem quero não ouvir o que você separou para a gente para leitura. Então, Então pode ficar pronto. tranquila. O escrito está nesse diálogo, que é a minha presença na cena ou não. E aí o escrito fala disso, fala de um ser que tem questões, um ser preto, que tem questões das mais diversas linhas étnico-raciais, questões sociais, questões existenciais, questões de afeto, questões ancestrais. E aí, esse ser que está em conflito consigo, antes de cometer suicídio, vai se olhar nesse espelho de Oxum, nesse espelho, sei lá, ancestral, para poder se olhar e se reconhecer. Enfim. E aí, deixo aí a proposta da gente também ter essa conversa com dramaturgas, com colegas. É a próxima convidada que eu estava pensando em trazer era a Chan. Falei até com Tayana ontem. Falei, tá, Mas que ela me lembrou de Amy Costa também, citou. Falou, Nay, naquela época que eu coloquei Ruth e Fábio em contato com você, eu esqueci de Amy e tal, não sei se ainda é interessa, maravilhosa. mas tô Fale com nessa, ela. ou ela ou o Xan, a ser a próxima pessoa. Vale muito a pena. Chama sim. Sim. Chama. Vou estar aqui colada para poder ver o trabalho dessas minhas colegas, assim, que ensinam muito para a gente. E aí eu posso. E Sim. aí a ideia é que a gente abra essa discussão para poder ter essa contribuição coletiva que a gente está sentindo falta para a construção desses espelhos, o mergulho em mim. E aí esse Massa. impacto for dentro da cena ou fora da cena, onde a gente está um pouco
fazendo essa curva, dessa espiral. Tá bem na curva para seguir. E aí tem Deixa uma eu só pessoa. ver aqui, confirmar o. Ah, tá. Estava só confirmando o horário. Tem uma pergunta aqui de Isaías, perguntando, na verdade, o que é que você diria para alguém que deseja ser dramaturgo ou dramaturga de peças que abordem problemas sociais. Eu diria para trazer a verdade, né? Trazer a verdade que as pessoas propõem. A verdade de cada um dentro dessas questões sociais. Qual a sua verdade quando fala em questão social? Então, eu consigo falar de questão. Você consegue falar de questão social da mesma forma que eu consigo? Quais são as questões sociais que você tem conflito e as que eu tenho? Então, quando a gente traz a verdade, a gente não pode se descolar. A gente traz a cena, mas a gente não pode se descolar da verdade. Ainda mais da verossimilhança, mas não da verossimilhança que a gente estudou lá nesse processo de teatro, mas da realidade. O que o meu corpo sente e vai conseguir chegar na cena que o seu corpo não vai, Uhum. né? E aí a gente consegue fazer essa leitura com, por exemplo, produções, né, da telenovela, por exemplo, que se distanciam disso, né? Que vai para uma cidade majoritariamente negra e tem mais pessoas brancas. Então, Uhum. é Não tem difícil. sentido, né? Mais um processo de racismo, de negar. Então, o que eu digo é isso. Não nega. Traz a Uhum. verdade, né? Traz foi o que eu aprendi com o bando. Você não tem nenhuma mentira para contar aqui, não. Você vai contar aqui é verdade. É o que o seu corpo experimentou. E aí a gente vai trazer toda a nossa potência para a cena. Uhum. Aprender coisas novas, sim, mas também desenvolver coisas que está aqui, ó, que está na nossa essência. É isso. Não sei se respondi tudo, mas foi a minha Acho que verdade. sim. E cada um vai construindo a sua, né? Então é isso. Olha só, tem 4 minutos para encerrar. Eu vou propor da gente fechar e abrir de novo para você poder comentar com mais calma sobre esse trecho, essa peça que você escolheu para ler para a gente hoje Não, e a gente poder se despedir como deve. não foi peça, não. Não foi peça, não. Eu queria Ah, não? finalizar impactante. E aí eu Ah, trouxe Rita Santana, né? Que é uma atriz maravilhosa daqui de Lauro de Freitas. Fez a novela Renascer, tem uma história também que cruza com o bando, teve várias participações, né, em peças importantes de Salvador, enfim. E ela hoje escreve poesias, foi professora, se aposentou agora, e eu queria fazer essa homenagem para ela, referente a ela se aposentou enquanto professora do Estado, uhum. e fala desse processo castrador, desse processo enquanto múltiplas, né? Que somos múltiplas. E eu queria fazer essa homenagem para ela, porque ela me inspira muito. As poesias dela me inspiram nesse processo de escrita. Esse último livro que eu estou lendo dela se chama Cortesanias, né? Que é Rita Santana. E aí eu queria é um trechinho pequeno. Eu acho que a gente finaliza assim de maneira, Tá. né? Então, as comedoras de batatas. A tempestade de granizo destruiu a colheita de batatas. Casas perderam os telhados. Eu agonizo por temer intervenções, olivas, em todo o sonho tenso do meu país. Negros morrem linchados nas esquinas do Brasil. A pororoca morreu de banzo. Um turfão de saudades atinge a China. Organizo o noticiário que me invade e desacata a harmonia dos pardais. Abrasa o amarelo encardido dos canários. Provoca desalinho no voo das andorinhas. Torna-me uma pietra preta a chorar seus filhos mortos.
Andorinhas. Hum. Oh, as comedoras de batatas de Rita Santana, né? Porque Andorinhas eu gosto também, que é dela também. Então, ela faz no Cortesão Maravilha. essa dramaticidade na poesia, no escrito. Então, isso não tem como ser, fazer parte, né, do nosso repertório de dramaturgia preta, Uhum. né? Então, tudo isso faz parte. A literatura entra de maneira muito potente, não só com essa forma de poesia, mas também com os slams, né? Que a nossa Uhum. juventude preta tem acessado de maneira tão potente. Enfim, era só para agradecer primeiro a Tayana, eu citei semana passada, quero citar de novo, né, que fez esse contato com a gente. Fábio eu já conhecia de uma disciplina que a gente pegou juntos, mas você, eu estou tendo o primeiro contato agora. Então, que bom, né? Ampliar esses ciclos de debate, principalmente. Fico muito feliz que Sim, você tenha aceito o convite de participar. Uma hora é pouco mesmo, né? Como você falou, são recortes que a gente faz, mas eu acho que já é muito válido a gente nomear, né? Falar, citar essas mulheres, e aí como uma forma de divulgar mesmo o trabalho delas e fazer ser conhecido por outras pessoas. Tem gente de outras cidades que assiste a gente aqui também. Então é muito nesse sentido. e assim, eu agradeço imensamente ao convite, e aí eu reforço a ideia de que, assim, esse espaço e o que eu estou trazendo enquanto pessoa é, é uma resistência mesmo, né? Eu tenho feito lives no sentido de resistência. Tem momentos de baixa, tem momentos de alta dentro desse processo pandêmico, mas dentro também desse processo do racismo. Porque nós, Uhum, mulheres pretas, temos, por exemplo, eu faço terapia desde que eu me entendo enquanto mulher preta. uhum, Então, isso tudo faz parte da nossa vida. Então, é uma resistência muito grande estar aqui também, é por resistência. Então, ainda bem que eu consegui, porque nem sempre eu consigo, né? E nem sempre todas as mulheres conseguem, porque às vezes a uhum, gente coloca um peso nas mulheres pretas e não consegue compreender a subjetividade, que é um desafio estar aqui. Além disso, na escrita dramatúrgica também. E a gente se pergunta, cadê o texto das mulheres dramáticas? Cadê o texto dessas mulheres pretas? Onde é que elas estão? Elas estão diluídas dentro desse processo que a gente discutiu na live anterior, do processo de performance, né? E elas estão dentro desses espaços periféricos também, trabalhando nas ações comunitárias, trabalhando no teatro de comunidade, trabalhando no teatro, seja de religioso, fazendo recorte, né, das mais diversas religiões, afro-brasileiras, cristãs, enfim. Dentro desse processo de ações comunitárias, né? Então, de escola, eu sou professora e sempre trabalhei a performance negra dentro da escola, por exemplo. Então, a dramaturgia negra está aí, nessa vivência do dia a dia, das favelas, das periferias, e que uhum. muitas vezes a academia faz uma coisa muito perversa, que eu preciso que essas mulheres pretas estejam aqui para que eu legitime o trabalho delas. E isso é um viés muito perverso e reprodutor do racismo, porque nesses locais, e essas mulheres já têm suas próprias validações, não precisa da validação desse processo acadêmico, né? Uhum. Esse texto, ele se dá nesse fluir cotidiano, né? Seja em um processo de um resultado de oficina com crianças, e que muitas vezes a academia acha que é uma coisa menor, mas aquele processo é formativo e faz a diferença, e fez a diferença para mim, né? Então, então é isso, eu quero muito agradecer e é isso. Nossa conversa foi muito fortalecedora também, foi muito contributiva de trazer essas memórias, essas emoções todas. E o privilégio de ter contato com essas mulheres. Eu também estudei com a Andrea Fábia e aprendi muito com a potência artística dela, né? E as outras Ela foram é essa falando. força mesmo. Uhum. Ela é. Crítica, né? Então, a gente vai se ampliando para coisas que a gente, pô, isso aqui eu nunca tinha percebido, deixa eu dar um mergulho um pouco mais nisso. Então, é um prazer enorme poder falar sobre mim, poder falar sobre o meu processo, né?
E é isso. Então, agradeço ainda mais, Ruth, em saber que não é sempre que você, eu acho que isso acontece com outras pessoas também, está disposta, né? Está afim, tá com espírito para estar aqui, enfim. Ainda que seja falando sobre coisas que a gente gosta, que interessa, mas isso exige uma energia, né? Exige um estado de presença para falar em termos cênicos, assim, de estar aqui junto. Então, muito obrigada por ter se disponibilizado e se disposto a estar aqui com a gente. Tá? Espero que nos encontremos em outros contextos também. Eu falei de Jéssica, ela acabou de entrar. A Jéssica é de lá de BH, de Belo Horizonte. E aí Ó, ela me convidou para dirigir a peça que eu falei, que foi Preta, as Filhas de Dandara, lá em Belo Horizonte. Então, foi um processo muito gostoso que a gente viveu de descobertas. E aí eu vim para cá. Beijo, que Jéssica. delícia. E aí, assim, a gente. Eu fico muito feliz em poder ter conseguido, né? E é isso, assim, a gente vai ampliando esse debate, porque não se encerra aqui, né? Uhum, Saudades também. Não se encerra aqui, e ainda mais nesse contexto de pandemia, que a gente está não. E eu estou não no sentido de me reinventar, porque a gente já faz isso sempre. A minha vida foi uma reinvenção todos os dias. Então não é novo para mim a ideia de se reinventar. Não é novo para o povo preto se reinventar. A gente já passou por diversas pandemias e passa todos os dias com o genocídio do povo preto, por exemplo, né? Com a estrutura perversa do país. Então, a gente se reinventa desde sempre. E com a pandemia, piora esse processo. Então, a pandemia tem influenciado, sim, nesse meu processo de escrita. E aí eu estou tentando, né? Estou participando das lives. E aí eu queria convidar vocês para uma coisa. Eu posso fazer minha propaganda, sim, minha claro, claro. do SPA eu já falei. O SPA também vai ter aulas de teatro, vai ter aulas de dança, música, encontros, enfim. Aí eu queria falar de uma coisa, uma rede que eu participo. Eu participo de uma rede Buzina, né? Eu sou mediadora cultural do Buzina, que é uma instituição que periférica da Maré, que vem da Maré, e está se implementando aqui também em Lauro de Freitas, porque o idealizador é meu companheiro, e ele veio para cá nesse processo de pandemia, né? Para a gente dar continuidade ao nosso afeto, à nossa troca, nosso namoro que começou um pouco antes dessa história toda. E a gente está encaminhando, ele está encaminhando e eu estou participando da Rede Buzina, que é um coletivo que traz essa ideia de performance negra. Né? As mais diversas áreas fazem os vídeos, né? E é apresentado na plataforma, e essa plataforma faz uma vaquinha virtual, uma contribuição virtual, para que pessoas que se identifiquem com o trabalho, que queiram contribuir, que se sensibilizem, façam o seu investimento e apoiem a rede. E aí tem mais ações. Essa é uma ação que eu citei. Tem diversas Uhum, outras. Essa foi uma. A outra ação que eu estou fazendo se chama Vozes Metropolitanas. A gente, eu fiquei com M, sim, com M Costa, inclusive, que foi citada aqui. uhum, A gente ficou nesse processo de teatro e agora? Como é que o teatro vai acontecer? Porque teatro filmado é uma coisa, né? Porque o teatro é a uhum, experiência da presença. A gente precisa da presença para que ele aconteça. E agora, nesse processo de pandemia? E as pessoas que não estão podendo acessar a arte, o teatro, né? Não estão podendo acessar dessa forma virtual, porque tem muita gente que não tem acesso, inclusive à internet, inclusive ao aparelho de celular. uhum, E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente divulga nosso trabalho? E o que os nossos colegas daqui, metropolitanos, daqui de Lauro de Freitas, por exemplo, estão fazendo para ter remuneração no seu fazer, né? Para dar conta uhum, das suas contas. Pessoas que trabalhavam somente, não é que é somente no sentido restritivo, mas que trabalhavam com arte, somente com arte, nessa perspectiva, né? De não ter uma outra renda. E aí a gente ficou, né? Ficamos curiosas nisso, nesse sentido de contribuir um com o trabalho do outro, de quem tem uma ideia. Divulgar para que o outro também consiga e veja se tem possibilidade de dar seguimento ao seu negócio artístico e teatral nesse uhum. processo. E aí tem dado muito certo. A primeira live foi com o Rubem Val, que é do Teatro Eliette Teles, daqui, um teatro muito forte, potente, né? E é aqui no Lauro de Freitas, atuante. E a próxima live vai ser sábado,
às 20 horas, com Roquelina Magnólia. Roquelina Magnólia é educadora e ela traz a ideia do teatro inclusivo. E eu estou aqui super curiosa para saber como é que está sendo o teatro inclusivo dentro desse contexto de Nesse pandemia, o que contexto. ela está fazendo, né? Ruth, eu vou te pedir então para você fazer um story com todos esses arrobas das três dramaturgas que a gente citou, desses projetos, e aí eu compartilho lá para a gente poder, senão se for colocar aqui agora, vamos se atrapalhar, e aí não vai sair o nome certo, Tá tá bom, bom? tá bom. E a gente se segue por aí. Tá Quem certo. Foi um quiser, prazer seguimos na rede. que a gente se encontre mais vezes mesmo na Sim. rede. E isso tudo tenha um E outro fora dela, contorno. assim que possível, Sim, né? Então, um beijo enorme, muito obrigada e seguimos em contato. seguimos. Tá Abraço para todo bom? mundo que participou, que entrou, que ouviu. Obrigada quem esteve aqui, Isaías que mandou pergunta. É um debate, é uma construção de pensamento, né? Não é algo fechado, né? É apenas um Uhum. aspecto, uma ótica, né? Por uma história de uma pessoa, né? Que tem muitas Sim, histórias por trás também, né? sim. De gerações e de ancestralidade. E aí agradeço, né? As guias, ao universo visível e invisível, por ter esse espaço, por poder falar dessas mulheres que são muitas, né? E com todo Uhum. respeito a toda a nossa história e toda a nossa ancestralidade. É isso. É isso. Então, um beijo, gente. Até a próxima. Assim que eu tiver, talvez, Chan confirmada, eu começo a divulgar. Ela vai estar numa live daqui a pouco, 20 horas. Vai? Oi? Vai. Pronto. Eu Fiquem vou... de olho, então. Muito bom. Beijo. Beijo, Rutinha. Até a próxima.